Deixa eu te fazer uma pergunta que você provavelmente nunca parou para responder de verdade. Quando foi a última vez que você ficou em paz? Não aquela paz de fim de semana com Wi-Fi bom e nada para fazer. Paz de verdade. Aquela sensação de que tá tudo bem, mesmo quando as coisas não são perfeitas. Se você precisou pensar muito para responder, você não tá sozinho. A maioria das pessoas vive num estado permanente de ruído interno. Preocupação com o que não aconteceu ainda, arrependimento do que já passou, ansiedade com o que pode dar de errado, e no meio de tudo isso, a vida real vai passando. E o irônico é que a gente tem mais acesso a mais coisas do que qualquer geração antes da gente. Mais informação, mais entretenimento, mais conexão, mais opção. E mesmo assim, mais ansiedade, mais esgotamento, mais sensação de que faltará algo. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos atrás. E não porque eram gênios, mas porque eles pararam para encarar uma verdade que a maioria das pessoas ainda hoje faz de tudo para evitar. A paz não vem de fora. Nunca veio e nunca vai vir. Vamos combinar uma coisa logo de início. O mundo não foi construído para te deixar em paz. O trânsito não vai desaparecer. O chefe não vai virar uma pessoa melhor. As redes sociais não vão parar de te mostrar a vida dos outros. A economia não vai se ajustar ao seu salário. E as pessoas ao seu redor não vão agir do jeito que você acha que deveriam agir. E isso não é pessimismo. É só a realidade funcionando exatamente como sempre funcionou. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando que o mundo se ajuste a elas, só para então conseguir relaxar. Quando o financeiro se resolver, quando terminar esse projeto, quando arrumar o relacionamento, quando as coisas se acalmarem. E as coisas nunca se acalmam, porque sempre vai ter a próxima coisa. Marco Aurélio era o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Comandava legiões, definia o destino de impérios e mesmo assim escrevia no diário particular, que nunca planejou publicar, lembretes para si mesmo de como manter a cabeça no lugar. Um homem com poder absoluto ainda precisava se lembrar de não surtar com o que não controlava. Se funcionava para ele, talvez valha a pena prestar atenção. Epiteto era escravo, literalmente. O dono quebrou a perna dele de propósito só para demonstrar poder. E Epiteto, enquanto a perna quebrava, teria dito algo como: "Eu avisei que ia quebrar." Sem gritar, sem implorar, sem drama. Depois de liberto, virou um dos filósofos mais influentes da história. Um homem que não tinha controle sobre o próprio corpo, ensinou o mundo sobre liberdade interior. E o centro de tudo que ele ensinava era uma ideia simples, tão simples que parecia óbvio quando você ouve, mas tão difícil de aplicar que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Existem duas categorias de coisas no mundo: o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, sua resposta emocional, seus valores, sua atenção. O que não depende de você: o clima, a opinião dos outros, o passado, o futuro, o que as pessoas fazem, o que não fazem, o que as pessoas sentem, o resultado das suas ações. Parece pouco que depende de você, né? É, mas é exatamente aí que mora toda a sua paz disponível. Porque enquanto você gasta energia tentando controlar o que não é seu, vai viver exausto e frustrado. E enquanto você aprende a focar só no que é seu, algo muda. Não o mundo, você. A gente tem um problema específico que os estoicos não tinham. A gente tem acesso ao mundo inteiro no bolso, e o mundo inteiro, curado por algoritmo, foi otimizado para uma coisa: te deixar engajado. Não feliz, engajado. E engajamento, descobriram lá dentro do Vale do Silício, é a maximização pela emoção. Qualquer emoção. A raiva funciona tão bem quanto a alegria. Já a inveja funciona melhor que as duas. Então, o que acontece? Você abre o feed e 3 minutos já está se sentindo menor do que era antes. Não porque sua vida mudou, porque seu cérebro foi exposto ao estímulo certo na hora certa. Ou seu era uma pessoa profundamente insuportável na vida pessoal, mas que enxergava coisas com clareza perturbadora. Escreveu no século XVII, escreveu no século XVIII, que a infelicidade humana nasce da comparação, que o ser humano sozinho não sofre. O sofrimento aparece quando ele começa a se medir pelo outro. Ele escreveu isso antes da televisão, antes do outdoor, antes do cartão de crédito. Imagina o que faria com o Instagram. O estoicismo não resolve o algoritmo, mas te dá uma ferramenta que o algoritmo não consegue hackear: a capacidade de perceber o que está acontecendo e escolher não participar. Aqui tem um mal-entendido enorme sobre o estoicismo que precisa ser desfeito. Tem gente que lê uma citação de Marco Aurélio, tatua uma frase em latim no braço e sai por aí fingindo que não sente nada, como se estoicismo fosse uma competição de quem consegue parecer mais frio. Não é isso. Marco Aurélio chorava, Sêneca tinha medo de morrer e admitia isso por escrito. Epiteto provavelmente carregou o trauma da escravidão até o fim da vida.
O estoicismo não te pede para não sentir, te pede para não deixar o que você sente pilotar o avião. Tem uma diferença enorme entre sentir raiva e agir pela raiva, entre sentir ansiedade e construir uma narrativa de catástrofe em cima dela, entre sentir a tristeza e se instalar nela como se fosse um endereço permanente. Sêneca escreveu algo que ficou comigo. Ele dizia que a mente que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Você já ficou horas, às vezes dias, preocupado com algo que no fim não aconteceu ou que aconteceu e foi bem menos grave do que você imaginava? Pois é, você sofreu de verdade por algo que só existia na sua cabeça. E isso não é sensibilidade, é desperdício. Vamos ser práticos por um segundo. Você não controla se vai chover, mas controla se vai sair de casa com um guarda-chuva. Você não controla o que seu chefe pensa de você, mas controla a qualidade do trabalho que você entrega. Você não controla se alguém vai te amar, mas controla como você trata as pessoas ao seu redor. Parece simples escrito assim. E é. O problema não é entender a ideia. O problema é que o cérebro humano foi programado para fazer exatamente o oposto. Para monitorar ameaças externas, para tentar controlar o ambiente, para ruminar o que deu errado e antecipar o que pode dar. Faz sentido evolutivo total. O cérebro que não fazia isso era o cérebro que não sobrevivia. Você não está mais na savana fugindo de predador. Você está no escritório, no ônibus, no apartamento, com um telefone na mão que simula ameaças sociais o tempo todo. E seu sistema de sobrevivência não sabe a diferença. O trabalho estoico é basicamente ensinar o cérebro a fazer uma triagem. Isso é real ou é a minha interpretação do que pode acontecer? Isso depende de mim ou não depende? Se não depende, o que eu faço com a energia que eu ia gastar me preocupando? Não é fácil, mas é a única coisa que funciona de verdade. Os estoicos tinham uma prática que a maioria das pessoas acham mórbida quando ouve pela primeira vez. Eles pensavam na morte todo dia. Não como um exercício de depressão, como um exercício de clareza. Memento mori lembra que você vai morrer. Marco Aurélio escrevia sobre isso com a frequência que incomodaria qualquer coach de positividade hoje. Ele se lembrava que tudo passa, que impérios caem, que ele mesmo, com todo o poder que tinha, era temporário. E em vez de paralisar, isso libertava. Porque quando você aceita de verdade que o tempo é finito, você para de gastar esse tempo com coisas que não importam. Brigas por ego, rancor de anos, preocupação com opinião de pessoas que nem vai lembrar de você daqui a 10 anos, medo de dar passos que você nem sabe que precisa dar. Não porque a morte é assustadora, mas porque a vida, encarada com clareza, pede mais de você. Se hoje fosse o último dia, você ia passar ele com raiva de algo que não muda? Ia gastar energia com o que não controla? Ia adiar o que importa para quando as condições fossem perfeitas? As condições nunca vão ser perfeitas e o tempo vai acabar de qualquer jeito. Aqui é o ponto que o estoicismo mais incomoda. A paz que o estoicismo oferece não é aquela paz de resort. Não é a ausência de problema, de dor, de conflito. É outra coisa. É a capacidade de estar no meio do caos e não ser arrastado por ele. Sêneca era conselheiro de Nero. Vivia com a possibilidade real de ser mandado matar a qualquer momento. E mesmo assim, escrevia com a serenidade que ainda hoje desconcerta. Não porque a situação dele era boa, era terrível, mas porque ele tinha separado o que dependia dele do que não dependia. E dentro do que dependia, ele fazia o máximo. O resto, ele soltava. Isso não é resignação. É a coisa mais longe de resignação que existe. Resignação é desistir. É achar que não adianta. É ficar paralisado. O estoico faz o oposto. Age com tudo que tem no que pode mudar. E não desperdiça um segundo no que não pode. A paz vem dessa clareza. De você saber onde tem poder e onde não tem. De parar de lutar contra a realidade e começar a usar o que ela te dá. Não vou te dar uma lista de hábitos. Isso seria transformar a filosofia em planilha. E planilha não muda ninguém. Mas tem 3 perguntas que os estoicos usavam como filtro. E que fazem sentido até hoje. A primeira. Isso depende de mim? Se sim, age. Se não, solta. A segunda. O que eu posso fazer com o que eu tenho disponível? Não o que você gostaria de ter. O que você tem agora. A terceira. Daqui a 5 anos, isso vai importar? Se não, por que está ocupando tanto espaço hoje? Não é magia, não é transformação instantânea, é uma prática, como musculação. Você não fica forte assistindo vídeo de academia, você fica forte levantando peso, errando a postura, ajustando e levantando de novo. O estoicismo é isso, você vai soltar no trânsito de novo, vai se preocupar com coisa que não controla de novo, vai gastar energia com opinião de quem não importa de novo. A diferença é que você vai perceber mais rápido, e cada vez que percebe mais rápido, recupera um pedaço do seu tempo e da sua paz. Os estoicos não prometiam felicidade,
não prometia uma vida sem dor, não prometiam que as coisas iam dar certo, prometiam algo mais útil, a capacidade de atravessar qualquer coisa sem perder quem você é. Marco Aurélio governou um império em colapso, com filhos morrendo de peste, guerra nas fronteiras e uma corte cheia de gente tentando te trair. E ainda assim, deixou um diário que hoje ensina como ser humano com dignidade. Epiteto não tinha controle sobre o próprio corpo e ensinou o mundo sobre liberdade interior. Sêneca vivia sob ameaça constante e escreveu sobre como habitar o presente com inteireza. Nenhum deles tinha uma vida fácil, nenhum deles era feliz o tempo todo, mas todos eles tinham algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando no lugar errado. Paz. Paz não como uma ausência de tempestade, mas como a capacidade de navegar mesmo quando o mar não coopera. Isso não se compra, não se baixa, não se conquista no fim de semana de retiro espiritual. Se constrói, escolha por escolha, pensamento por pensamento, dia por dia. E começa com uma decisão simples, mas que a maioria das pessoas nunca toma de verdade. Parar de gastar energia com o que não é seu e investir tudo no que é. Esqueçam tudo, absolutamente tudo, porque isso aqui não serve de nada. Afinal, esses são apenas alguns fragmentos de pensamento, mas talvez um deles te lembre do que você já sabia e estava esquecendo.